Agora, o que eu acho mais interessante é isso aqui. Esse site é o site que todo mundo usa para... É o site que está entabulado todos os resultados de... Você pode encher de colunas aqui, tem uma visão mais panorâmica, mas eu resolvi botar aqui aquilo que eu achei mais relevante. Olha que coisa interessante, se você for olhar o total geral de casos, não de mortes, mas de casos de corona, os Estados Unidos continua tendo aqui em primeiro lugar, como sempre. Quase um terço da população americana, 30%, já pegou Covid. Os números da Índia não dá para confiar, você vê que o país de 1,4 bilhões de pessoas só tem 375 casos por dia. Você sabe que a Índia está enfrentando um problema político, agora sob nova liderança. Então é só uma questão política, mas não precisa nem dizer, não vou nem mencionar nada sobre a Índia, só para não ser ofensivo. Mas 375 casos por dia numa população de 1,4 bilhões, você vê que os números deles, eles certamente estão acima de 200 milhões com certeza. As pessoas não levam muito a sério o que a Índia escreve, não. Mas olha que curioso, a França, que é um país com 65 milhões de habitantes, está com 35 milhões de casos. A França tem 30%, 28%, eles têm 28% da nossa população, mas em números absolutos, eles estão na frente do Brasil. Veja que interessante. A Alemanha, com 85 milhões de habitantes, vai passar o Brasil em breve. Olha isso aqui. Coreia, com 50 milhões, 25 milhões de casos. Quer dizer, metade da população já foi. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. O que é importante não é quantos casos a gente teve, mas quantas mortes por milhão de pessoas. Então a gente faz o caso simples. É a forma mais honesta de você avaliar um número, é pelos números relativos, proporcionais a cada realidade. Então quando eu digo, vamos ver quantas mortes por 1 milhão de pessoas, cada país teve. Mortes por 1 milhão de pessoas. Quando a gente olha aqui, mortes por 1 milhão, a gente vai ver que o Peru está na frente. Eles tiveram 6,3 mil mortes para cada milhão de pessoas. Ou seja, bem simples de entender. Para cada milhão, 6.370 morreram. Olha só, Peru, que é um dos países que está expandindo a economia aqui, tem tudo para ser um novo Chile muito em breve. Mas olha aqui a Europa, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Hungria, Macedônia do Norte, Montenegro, Geórgia, Croácia, República Tcheca, os países europeus, San Marino, que é um protetorado na Itália, esse foi um dos piores lugares, Eslovênia, Látvia, United States, Grécia, Gibraltar, que também é uma ilhazinha. Mas olha aqui o Brasil. O Brasil tem uma média de 3 mil mortes por cada 1 milhão de pessoas. Nós estamos em número 19. Interessante. Estados Unidos, muito mais rico, com 20 vezes mais recursos que nós foram investidos na pandemia. Olha aqui, eles têm mais casos por 1.000 habitantes que a gente. De alguma forma que não dá para entender ainda, esse vírus pega muito bem aqui na região, na nossa região. Ao contrário do que seria o normal, né? Um vírus que vem da China, mas que prospera muito nas Américas. Uma coisa muito estranha. Então, se você for olhar aqui, ó, Brasil número 19. O Brasil está encostado com o Chile. Então, o Brasil está bem atrás dos países do leste europeu, que são mais ricos que o Brasil, que têm mais recursos que o Brasil. Vamos olhar a quantidade de casos, não de mortes, de casos por 1 milhão de habitantes. Se você for olhar casos, olha onde é que você vai achar o Brasil. 29, 30... Eu procurei para achar, acho que eu até olhei errado, porque não é possível que o Brasil está tão baixo. Tem aqui França, Portugal. Você quer ver onde está o Brasil? Casos por 1 milhão de habitantes, ou seja, quantas pessoas vão pegar a doença em cada milhão. Então fica fácil fazer conta assim, porque aí cada país 97. Então no número de casos, o Brasil está em 97. Então deixa isso aqui bater na sua cabeça por um segundo. Em números total de casos, por 1 milhão de habitantes, por cada milhão nós temos 3 mil. Nós estamos em número 97, nós somos o 97º país do mundo em casos por cada 1 milhão de habitantes. Está vendo como a nossa situação é muito melhor do que a gente imagina?
Casos ativos, vamos lá, vamos ver onde está o Brasil. Em casos ativos, o Brasil 15º. Então, ontem morreram 109 pessoas do coronavírus. Né? Bem diferente daquele pico em 2020, quando teve dia de morrer 3 mil pessoas. Você vê a diferença? Então, isso é um trabalho bem feito que o Brasil fez. Então, o Brasil está melhor. O Brasil está aqui, um caso mais importante é esse: mortes por 1 milhão de população. Então, Brasil número 19, melhor do que os Estados Unidos, melhor que a Grécia, melhor do que os países do leste europeu. Você entendeu? Melhor que o nosso vizinho, o Peru. O pobre Peru é o pior caso no mundo hoje. E aqui você, como vai ver, não tem a China, né? Porque a China não dá para confiar. Assim como também não dá para confiar na Índia. Claro que o Bolsonaro não vai dizer isso para não queimar as relações, mas você acredita que na Índia, com 1,4 bilhões, tem só isso? Não tem, né? A China tem números menores ainda que esse. Então, realmente não dá para confiar. Mas olha aqui, ó, França já passou o Brasil. Entendeu? Uma população bem menor. Eles estão com quase 60% de contaminação. De 65 para 35, 55% da população já foi contaminada em casos totais, né? Olha aqui, nos Estados Unidos, Brasil em 4º lugar. Isso aqui deveria ter China aqui em 1º lugar, Índia em 2º, mas como eles falsificam os números. Mas interessante, né? Ainda que fosse verdade, olha o estrago que esse vírus faz na Europa, olha o estrago que o vírus faz nas Américas, no Ocidente, e a diferença que tem para outros países. Então você pode chegar a duas conclusões: ou esses países não estão tabulando as informações de forma apropriada, até por questões políticas, porque aqueles países do lado de lá, a maioria são autocracias, são ditaduras, etc. Ou eles simplesmente têm uma resistência maior ao vírus. Você escolhe aí, ou os dois, né? Um não impede o outro. Então vê como é que o Brasil está bem? Quando você pensa em números de casos absolutos, nós estamos perdendo para a França, estamos empatando com a Alemanha. Tá entendendo? Olha o Reino Unido, 23 milhões de casos numa população de 68 milhões, 1/3 da população. Nós estamos com 16%, sei lá. Mas mais do que tudo, morte por 1 milhão. Veja como é que o Brasil conseguiu se sobressair em relação aos países do mundo. Não é brincadeira, não. A gente tem o 3º, 4º maior número de casos, mas nós somos em mortes, nós somos o número 19. Então, vê a diferença? Nós temos muito caso e muito menos mortes por casos. Então, isso é bom, isso é excelente. E eu sinto muito mal que o governo Bolsonaro se deixou levar pela narrativa e está em modo defensivo contra a mídia. Está tendo que se explicar, porque não sei o que. Cara, não se explica. O Brasil pobre conseguiu fazer milagre durante a pandemia. Olha aí, nós estamos em número 19 em número de mortes, mesmo estando em 4º em números de contágio. Então a gente está saindo bem, a gente está melhor que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, se você for olhar aqui, ó, eles estão em 16º, então eles estão número 1 em contágio e número 16 em mortes. Nós estamos número 4º e número 19, então nós estamos bem abaixo. Nós estamos 4 números melhores. Isso justifica as mortes? Não justifica, mas como é que uma epidemia que não teve cura por 1 ano praticamente, porque a vacina praticamente demorou 1 ano para começar a espalhar. Eu vi que em março começaram vacinações, enfim, 1 ano. Como é que você explica isso? Não tem como explicar. E não adianta assumir e dizer, não, a gente falhou. Não, a gente fez o que pôde, a gente fez o melhor que pôde. E se a mídia golpista, que é a favor do PT aí, insiste com essa narrativa, cabe ao governo Bolsonaro mostrar esses números. Olha aqui, ó, vai lá no Odometer e mostra esses números. Fala, olha aqui, cara, nós estamos muito melhor, nós estamos melhor que a França, cara. A Alemanha vai bater a gente daqui a 1 mês, entendeu? Em número de casos, olha a população deles. Então a gente está bem melhor. A gente fez um trabalho bem mais importante do que os europeus e do que os americanos, se você for levar na ponta do lápis. Porque o que importa é isso, é a quantidade por 1 milhão. Não importa o tamanho do país, tá certo? E
acho que a narrativa do governo não consegue abraçar esses números. Isso aqui teria que ser divulgado pelo governo todo dia. Se você for olhar o histórico, eu já vi, teve dia que, olha aqui, morreram 400 pessoas no Brasil. Perdão, morreram 400 pessoas nos Estados Unidos ontem. Morreram 100 no Brasil. Olha a proporção. O Brasil tem 40% a menos cidadãos do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 335 milhões e morreram 400, ou seja, quase 0,13%. 0,013%. No caso do Brasil, nós temos 200, tivemos 110 mortes, ou seja, mais ou menos 0,5%, né? 0,005%. Então, quase 3 vezes menos. Até os números relativos de mortes são bem menores do que nos Estados Unidos. Então, isso é razão para comemorar pelo tamanho do nosso país, pela pobreza, pela falta de informação, pela dificuldade de acesso da vacina em muitos lugares, a distribuição. O Brasil é um país continental, um país gigantesco. A gente tem pessoas no norte e no nordeste que não são acessíveis. Não só no norte e no nordeste, mas no Brasil inteiro, um país muito agrário, que as coisas são longe, é difícil ter acesso. Ainda assim, com falta de dinheiro, com pobreza, nós estamos com a performance tão boa quanto... se você for olhar quantas pessoas morreram no final das contas, né? Olha aqui, a gente está aqui, ó, quase 35 milhões de contágios, mas 686 mil pessoas. É muita gente, né, para morrer. Uma gripe normal mata em torno de 80 mil pessoas. Então, morreram 600 mil a mais. Então, dá para ver a força dessa gripe, do quanto ela é poderosa, quanto ela veio forte. Mas, no entanto, nós estamos falando de 686 mil pessoas que nos deixaram, infelizmente. Mas se você pensar bem, as 109 pessoas que morreram ontem, elas morreram com acesso a leitos, com acesso à vacina, com acesso à imunização, com acesso à máscara, com acesso ao isolamento, com tudo isso, mas no entanto morreram. Então, até que ponto você culpa o governo por isso? Não dá para culpar mais. Então a gente tem que fazer um exame de consciência e saber ter um discurso afinado com esses números. Não se deixar colocar no canto e deixar a imprensa bater, deixar a esquerda bater. Você pode imaginar um crápula como o Lula dizendo que 700 mil pessoas que o Bolsonaro matou. Cara, por um ano o mundo todo ficou sem vacina. Por um ano o mundo todo não teve vacina. Acho que o Brasil nesse um ano morreram, acho que o corona matou no Brasil coisa de 450 mil pessoas nesse ano. Só nesse ano de 2020/2021. Porque a gente não tinha vacina. E você pode argumentar que Bolsonaro podia ter feito A, B ou C. A verdade é o seguinte, cara, ninguém tinha resposta. Não adianta culpar. Eu acho que o governo erra a não fazer uma boa narrativa, a não olhar os números de uma forma positiva em função do que a gente teve na mão. 700 mil pessoas, muita gente. Mas em comparação com outros países, é assim que a gente vai ter que fazer essa discussão, em comparação com o resto do mundo. Em comparação com os países ricos, olha aqui a Alemanha, um país riquíssimo, podre de rico. França, podre de rico. Olha esses números deles. Eles estão bem pior que a gente. Olha aqui o Brasil. Não, eles estão bem pior em números relativos, mas estão piores em números absolutos. Que a gente está com 3.179 mortes por cada habitante. Imagina, quando eu viajo para o litoral do Nordeste, eu passo cidades que eu não acredito que é Brasil. Eu penso que é África. E, no entanto, com toda essa pobreza, com todas as dificuldades, com toda a corrupção, sabe, com toda a dificuldade do nosso sistema de saúde, de comunicação, no entanto, a gente chegou a um número desse. Acho que a gente tem que levar esses números com cabeça erguida. Meus pesos a todos aqueles que perderam um ente querido. Eu perdi minha mãe para o coronavírus. Então, eu acho que eu sei o drama que é, mas eu nunca culpei ninguém, nunca culpei. Não tem como culpar,
Porque até a pessoa que contaminou minha mãe, ela não sabia que estava contaminando minha mãe. É uma pessoa inocente. Então as pessoas são inocentes, o governo é inocente, simplesmente o coronavírus foi um desses choques de realidade que a natureza de vez em quando nos prega, né? Tipo, galera, eu existo, eu sou mortal. Mostra o quanto a gente é limitado, né? Mas é isso. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que era importante trocar essa ideia sobre coronavírus. E eu gostaria muito que o governo Bolsonaro acordasse para a realidade desses números, que enfrentasse os números com orgulho, sabe? Enfrentasse os números com compaixão das pessoas que morreram, mas com orgulho pelo trabalho que foi feito, dadas as condições do nosso país. Um abraço, tudo de bom.